um painel que vai falar sobre segurança, em termos de soluções de infraestrutura física e tecnológica. Para isso, a gente vai chamar como palestrante o Fernando Brafman, CPP, diretor do Grupo Magave, com mais de 30 anos de experiência na área de segurança, proteção de pessoas e instalações, inteligência, antiterrorismo e gerenciamento de crises. Trazemos também o Antônio Egito, que é CEO da Escola Infantil Criativa e da Criativa Baby. São empresas que atuam no mercado de educação da cidade do Recife há 37 anos e, além de tudo, Antônio também é empreendedor em tecnologia. E para mediar esse painel, estamos trazendo o Marcelo de Valal, da Valal Consultoria. O Marcelo, ele é coronel veterano da Polícia Militar de Santa Catarina. A palavra é com você, Valal. Beleza, então, muito obrigado, Ana. Agradeço, né, o convite de estar com vocês aqui nesse simpósio com um assunto que causa preocupação, né? Eu tenho ainda uma filha que está na escola e cada vez que a gente vê algum tipo de situação envolvendo as escolas, bate uma certa preocupação, até porque estive na área da segurança pública durante 30 quase 31 anos, e a gente tem uma percepção um pouco diferenciada por conta da questão do nosso treinamento, de todas as questões, né, da segurança pública. Mas é uma satisfação enorme estar aqui com esse grupo de pessoas fantásticos, que de conhecimento, experiência, né, na área que vai agregar muito, né? Eu quero cumprimentar o Antônio, o Fernando, né, que vamos estar juntos aqui nesse debate. E quero, assim, só, antes de passar a palavra para ele, só fazer um breve comentário do que foi falado no painel anterior. Boldrini e o Santiago, eles dá para dizer que introduziram o nosso assunto, falando da questão da necessidade do treinamento, dos protocolos, dos procedimentos, e isso deixa bem clara a necessidade de uma visão abrangente do problema. E essa visão abrangente, ela acaba focando, trazendo, né, junto a questão da infraestrutura física e tecnológica de segurança. Porque não adianta a gente querer trabalhar só com um assunto, só com um outro viés, que eles até vão funcionar até um certo ponto, mas depois eles vão começar a deixar lacunas. E para a gente pegar esse gancho, eu já quero passar a palavra para o Fernando, o diretor da Magave, uma empresa que trabalha bastante focada na questão da segurança estratégica. Fernando, boa noite, né, inicialmente. Ali, eu quero que tu comente um pouquinho conosco como é que vocês trabalham sobre a questão do uso e o papel das soluções tecnológicas na segurança escolar. Como é que vocês atuam nessa área? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, mas vamos em frente porque o tempo é curto. Vamos lá. Veja, Balal, acho que eu vou começar mencionando três grandes pontos aqui quando a gente fala de tecnologia, do uso de tecnologia ou de implementos físicos, né? Muitas vezes, infelizmente, isso tem acontecido com certa frequência, as pessoas acabam usando ou se procurando na tecnologia de cara uma solução. Isso foi mencionado até no primeiro painel, né? O que é importante que as pessoas entendam é que tanto a tecnologia quanto qualquer implemento físico são ferramentas para a melhoria da proteção, né? São ferramentas, nada mais do que isso, é uma ferramenta. E quando a gente fala de ferramenta, a gente precisa entender o seguinte: qualquer ferramenta ela tem que estar absolutamente integrada e fazer parte de uma lógica, de um planejamento, né, que tem que preceder ao uso dessa ferramenta, né? A ferramenta ela tem que estar adaptada, ela tem que ter aderência, ela tem que ter eficácia para a solução daqueles problemas. Se você não sabe quais são os problemas, se você não fez uma análise direito disso, você vai escolher uma ferramenta inadequada, né? Isso, infelizmente, tem acontecido. Eu vou fazer uma, uma menção de algo só para exemplificar isso. Imagine que você, por exemplo, um caça militar, um F-16, que é uma máquina fantástica, em termos de tecnologia é insuperável, é maravilhoso.
Agora, se você for usar isso para resolver um problema de segurança pública, por exemplo, como assaltos ou roubos num farol, num semáforo, é absolutamente ineficaz, né? Não é porque a ferramenta é brilhante, é maravilhosa, que ela é aplicável a qualquer solução. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é se entender que, antes de qualquer coisa, precisa-se entender o problema, fazer um planejamento estratégico, entender quais os caminhos que podem ser utilizados para resolver ou minimizar os riscos daquele problema, e aí sim fazer escolha da ferramenta. Esse é o primeiro ponto que, infelizmente, a gente tem visto, e principalmente agora, após o lamentável evento de Blumenau, muitas pessoas ou entidades partiram para soluções baseando basicamente numa ferramenta. Aí surgiram coisas como detectores de metal, portas giratórias, etc., que foram sugeridas naquele momento, sem se levar em consideração as características do problema em si. Então, esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos falando de escola. E escola, isso vale, em segurança, isso vale para qualquer setor, evidentemente, mas nas escolas isso é fundamental que se entenda. A escola tem suas peculiaridades que devem ser respeitadas e a segurança deve se adaptar a isso, e não o inverso, né? Então, é evidente que a gente está preocupado e tem que se tomar atitudes enérgicas e fortes para minimizar os riscos, mas é importante respeitar essas características da escola. A escola é, por natureza, um ambiente acolhedor, aberto, receptivo, agradável, de confiança das pessoas, né? A gente não pode tirar isso daquele ambiente. Então, precisa se tomar cuidado na escolha das ferramentas, e aí, tanto implementos físicos quanto tecnológicos, tem que levar em consideração sempre as características do local onde vão ser colocadas. A gente tem na escola, por exemplo, crianças, e aí vai desde berçário até universidade, são seres humanos, são pessoas que estão em formação, que têm seus problemas pessoais, sua vida, e que naquele ambiente têm que se sentir seguras, confortáveis e poder manter a atividade da escola. Então, isso também, infelizmente, às vezes escapa. Eu vou citar aqui algo que eu sei que pode gerar polêmica, mas só para dar um exemplo, claro, que foi a história dos detectores de metal, das portas giratórias, que é algo que, para quem estuda e entende do assunto, tanto de segurança quanto de escola, principalmente, sabe que não é, operacionalmente não vai funcionar. É ineficaz, acaba até colocando os alunos que acabam formando uma fila do lado de fora da escola num risco adicional, né? Então, não quero entrar em detalhes, porque tem pouco tempo, mas tem que se tomar muito cuidado com a escolha das tecnologias ou das medidas de implementos físicos. Enfim, tecnologia e implementos físicos fazem parte de um composto fundamental daquilo que a gente chama hoje de círculos de proteção, né? Para proteger um ambiente qualquer. A tecnologia é um aliado maravilhoso, a gente tem soluções fantásticas hoje em dia, mas o que as pessoas precisam entender, e acho que esse é o grande, algo interessante para se dizer hoje, para quem nos ouve, que muitas vezes, quando se fala em tecnologia, a gente pensa só a câmeras e alarmes, por exemplo, ou em soluções que vão resolver o problema se acontecer, né, na hora que está acontecendo. E o que a gente já sabe hoje é que, tanto com o advento agora da inteligência artificial e outras soluções, a prevenção tem que atuar no antes, no durante e no depois. Isso é fundamental. Nós temos ferramentas hoje para prevenção que vão desde vídeo analítico para observação das imagens e entender comportamentos anômalos, situações que fogem do padrão, como monitoramento de redes sociais, monitoramento de atividades online nesse mundo virtual, que podem ser indicativos de perfil de alguém que pode vir a cometer um ato violento contra a escola. A gente tem medidas de tecnologia que podem ser utilizadas na eventualidade de um início de uma atividade, de um ataque, por exemplo, que podem atuar no bloqueio de acessos, né? Mecanismos automatizados de bloqueio de acesso, de alarme, de comunicação do fato. Existem hoje aplicativos aqui, não é fazer uma propaganda, mas a CoSafe tem uma ferramenta que eu até conversando outro dia com a Ana Flávia, mencionei a ela, disse
que é um sonho de consumo, né? Um produto que coloca na mão da gente vários dos itens que são fundamentais numa gestão de crise, no caso de um ataque de agressor ativo a uma escola, né? Então, a comunicação rápida, eficaz, assertiva, automatizada, porque na hora não dá para você ficar fazendo isso. Você precisa fazer os controles de acesso. Hoje nós temos ferramentas para controle de acesso nas escolas, e isso é outro ponto também para quem nos ouve, que é da área de educação. As escolas costumam dizer que tem controle de acesso, né? Então tem a catraca ali na entrada. Na verdade, que elas têm um registro de acesso, né? Porque se alguém quiser passar pela catraca, passa. Então, controle de acesso é fundamental, a gente sabe disso. Controle do perímetro, monitoramento daquele perímetro. Então, é necessário um estudo prévio para entender as vulnerabilidades. O coronel Santiago mencionou, né, a questão das vulnerabilidades, entender as vulnerabilidades. Exato. É fundamental. Isso é fundamental. Sem isso, nenhuma ferramenta vai funcionar. Ou você vai investir demais, vai gastar demais numa ferramenta, né? Ou vai escolher uma que não se aplica àquela tua realidade. Eu acho que a gente tem que trabalhar em cima da prevenção, sem dúvida alguma, é a chave na prevenção, tanto na identificação de potenciais agressores, quanto de situações que são indicativas da iminência de uma situação crítica. Trabalhar também mitigando os danos, né? Fazer a contenção de danos durante, né? Também a tecnologia e implementos físicos podem ajudar nisso. E aí, quando a gente fala de implemento físico e tecnologia, a gente não pode esquecer do básico, né? Uma chave, um cadeado, né? Não precisa da inteligência artificial. Exato, exato. Uma simples chave ou um cadeado na porta certa é o que funciona, né? Uma barra de pânico para uma saída numa rota de fuga já pré-estabelecida e treinada. Então, tem coisas simples. A gente não está falando sempre de investimentos altos, a gente está falando principalmente de usar a cabeça, usar o conhecimento, como foi mencionado no primeiro painel, ir atrás do que já se aprendeu, né? Tem uma frase que muita gente usa, que é: a gente tem que aprender com os nossos próprios erros. Eu gosto mais de outra frase, que é: melhor aprender com os erros dos outros, né? Então, vamos aprender com o que deu certo lá fora, vamos aprender com o que deu errado lá fora e fazer diferente aqui. Eu acho que esse seria Perfeito, o grande trunfo. perfeito. Perfeito. E é bem interessante isso que tu comenta, Fernando, porque parece que pega muito a questão do planejamento, né? De você saber o que você precisa, você identificar qual a sua necessidade para não estar gastando esforço naquilo que não precisa. E aí eu pego esse gancho e vou pro Antônio, até, Antônio, pô, uma satisfação estar conversando contigo, uma boa noite, né? Mas eu vou pegar o gancho do Fernando e tu atua, dá para dizer que assim, em duas linhas, né? Tu é diretor de escola e atua como advisor, né? De uma empresa que atua nessa parte da segurança. Antônio, conta então para nós, né? O uso da tecnologia, como é que vocês estão usando essas ferramentas nas escolas e como é que vocês chegaram nessas ferramentas? Como é que foi o planejamento que vocês fizeram para o uso delas e a segurança? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Ana, né, da COSAFE, pelo convite, e também o CT Hub, que com ele está sendo realizado de uma forma muito bacana, um evento. Valau, eu quero primeiro contar uma historinha para você. As nossas escolas, elas já funcionam há 37 anos aqui na cidade do Recife. Sempre tivemos a preocupação com segurança, né? Mesmo porque mesmo antes de existir essa tecnologia de segurança eletrônica com inteligência artificial. Por quê? Porque é uma escola focada na educação infantil e berçário, onde nós temos crianças de 6 meses a 6 anos de idade. Então, desde a fundação da escola, a gente sempre teve uma grande preocupação com segurança, né? Então, segurança sempre fez parte do nosso planejamento geral da escola. Com o tempo, vimos que muitas tecnologias mais avançadas, inclusive com o uso de inteligência artificial, já estavam ao nosso alcance, né? Então, iniciamos instalando câmeras nas duas unidades para acompanhar toda a operação. Em seguida, vamos aprimorar isso aí, né? Vimos que o mercado já estava nos oferecendo inteligência artificial e nós colocamos nas imagens, nas câmeras,
controle de invasão de perímetros. Foi o primeiro momento, né, para identificar a presença de pessoas indesejadas em lugares controlados, né, sendo assim um monitoramento 24/7. Aí você fala, poxa, mas esse controle, você está monitorando o patrimônio, né? Porque basicamente você só vai fazer uso desse controle de perímetro quando a escola está fechada. Mas a gente já teve conversando antes, e um alerta que eu falo para donos de escola é que controlar perímetro também faz parte de evitar intrusões, porque a pessoa pode ir à noite, entrar na escola e ficar escondidinha durante o dia fazer um estrago com as crianças, né? Então nós começamos assim. Só que nós escolhemos fazer esse monitoramento através de uma empresa externa para evitar exatamente aquela convivência, né, de quem está fazendo a segurança e fazendo o monitoramento. Então, eu utilizo uma empresa externa para fazer esse monitoramento. Tá? Agora, a partir desse momento que nós achamos as tecnologias, né, mais avançadas, nós refizemos o nosso planejamento, só que nesse momento, a gente já procurou um especialista em segurança, né, porque o primeiro planejamento, a gente estava preocupado com a segurança das escolas de modo geral, né, como dar o banho neles, como dar a refeição, as exigências de bombeiros, etc., o básico. E nesse momento, o último planejamento, nós já envolvemos um especialista em segurança, onde ele já fez uma análise detalhada, né, de todos os nossos riscos, da nossa proximidade com alguns lugares importantes e perigosos, e a partir daí nós inserimos nesse planejamento, Valau, já as tecnologias, ou seja, o planejamento já nasceu com as orientações desse especialista de segurança, já nos indicando, né, quais tecnologias nós poderíamos utilizar na escola, né? Então, nós evoluímos, saímos daquelas câmeras que eram só para gestão de perímetro e começamos a estudar outros analíticos, né? Como, por exemplo, a ausência de posto, que é muito importante, né? Você tem um vigilante, um porteiro em um determinado lugar, e você tem ali um analítico controlando se ele vai estar, depois de tantos minutos, ele saiu daquele posto, né? Então, isso aí já tem analítico que faz isso. Vadiagem é outra analítica importante. Na proximidade da escola, tem pessoas que estão ali sondando, andando, sem fazer nada, nós chamamos disso analítica de vadiagem. Isso também já está disponível no mercado. Eu acho que o Fernando pode detalhar até um pouco mais sobre isso, né? E aí vem o controle de acesso, né? As pessoas se preocupam muito com o controle de acesso, mas você imagina uma escola que só tem menininho pequeno, bebês, então eu tenho que controlar são as famílias, as pessoas que estão chegando com os meus alunos, né? Então, uma coisa que a gente está estudando, a gente está analisando com o nosso especialista de segurança, é a gente ter um controle facial dessas famílias para a gente criar whitelists, né? Porque acontece muito de uma pessoa que não está autorizada da própria família, que o casal se separou e tal, e vai buscar a criança na escola. Então, a gente quer criar esse controle, né, facial das famílias para ter uma whitelist, não blacklist, né? Pode ser até que seja blacklist também. Então, a ideia é essa. Hoje, eu vi até aí no grupo, né, anterior, que alguém fez uma pergunta, o que fazer numa situação quando a escola é creche, é bebê, né? O que fazer na hora de um sufoco? Quando você faz um Exato. planejamento, que você faz a análise de risco, você consegue perfeitamente mapear essas situações, porque a gente tem que fazer os treinamentos e fazer simulações. E a minha escola sempre teve a preocupação de não ter muitos bebês, a tal maneira que a gente não pudesse, pelo menos, pegar esses bebês e levar para uma área segura. Não adianta nada eu matricular 50 bebês e ter só 15 funcionários. Eu vou ter problema numa situação de risco, concorda? Então, essa é o primeiro momento que a gente está fazendo, planejando, nesse planejamento, escolher as tecnologias e implantar e treinar e simular. É isso que nós fazemos nas escolas. Não, é perfeito, né? Até fazendo assim um apanhado, né, do que tu comentou, nós tivemos uma pergunta sobre essa questão do uso da inteligência artificial
a parte do monitoramento, né? Vou expandir um pouquinho, e eu acho que tu colocou uma série de questões que vêm bem ao encontro, né? As câmeras que tu comentou, eu costumo sempre me referir a elas como câmeras burras, né? Que elas só pegam a imagem e não sabem o que fazer com elas. Foram as primeiras câmeras, né, que nós instalamos. Exatamente, as primeiras. É uma tecnologia que tem uma serventia, mas Com certeza. não é aquela, às vezes, o ideal, né? E as pessoas têm que começar a pensar que a gente precisa tá evoluindo, precisa estar buscando essas alternativas. E além da questão da alternativa, você tem que ter, não adianta você ter informação e não saber o que fazer com essa informação, como aplicar ela. E aí eu vou lá para o Fernando, não é? Essas questões, Fernando, a gente tem a informação e agora o que faz com elas, né? Então, eu acho que além da tecnologia, além da informação, tem algo a mais aí que a gente consegue somar, que é a questão do treinamento. Como é que a gente consegue colocar essa questão do treinamento somado com essas estruturas tecnológicas de segurança? Bom, ótimo ponto, Valau. E Antônio, mencionou algo que eu acho que para quem trabalha com a questão de proteção em escolas, a inteligência artificial veio agora para revolucionar e criar realmente mudar. É uma mudança brutal, porque o que acontece é essas câmeras que foram mencionadas, que as antigas câmeras que a gente usava, elas são câmeras meramente documentais, elas registram algo para você depois observar e ver o que aconteceu, né? Elas são, como você disse, câmeras burras. Os sistemas hoje, a tecnologia de inteligência artificial permite a nós hoje esses videoanalíticos, esses modelos de análise de imagem, eles permitem que isso dá muito trabalho, é você preparar, é você desenhar a inteligência para ela trabalhar, né? Depois de trabalhado, isso é automatizado. Então, você tem hoje, como curiosidade a todos, por exemplo, as catracas de entrada em escola, que geralmente, não só em escola, em outros estabelecimentos, que a gente trabalha sempre com catracas fechadas, né? E que a pessoa, quando se identifica, a catraca abre, né? Já existem hoje sistemas já em funcionamento e com custo hoje já relativamente baixo, onde você tem todas as câmeras integradas na mesma plataforma, onde elas fazem o reconhecimento facial das pessoas, ou seja, não existe a necessidade da pessoa se aproximar de um leitor para fazer aquele reconhecimento, e as catracas estão já abertas. Fica aberto. Numa escola, por exemplo, onde você conhece os alunos que vão entrar, você já tem o rosto desses alunos cadastrados, as câmeras vão pegando eles de vários ângulos e posições diferentes, e as catracas, as portas estão todas abertas. Se surgir um rosto que não foi identificado, ou porque está com um boné, ou porque é alguém fora daquele banco de dados, as portas trancam e uma imagem abre para o operador com a imagem daquela pessoa que é a diferente, que foi o que chamou a atenção da inteligência artificial, né? E é o famoso blacklist, né, Fernando? Que é a Como? famosa blacklist, né? Exatamente. Então, você tem, no caso de uma escola, e essa é uma das boas características que a gente tem para nos ajudar com a proteção de escolas, primeiro, é um público já conhecido, né? Na maior parte das vezes, você tem 90 e poucos por cento das pessoas que ali circulam são conhecidos e frequentam aquele ambiente 200 dias por ano. Então, é mais fácil você ter um banco de dados destas pessoas. Qualquer pessoa que saia desse banco de dados é um alerta, é uma anomalia, como nós chamamos. Então, aí você faz o quê? Você desenha protocolos. Então, isso vai para um operador que já abre na tela para ele o que fazer, pode ter um aviso, um alerta por mensagem para um grupo de pessoas. Então, por exemplo, existem hoje analíticos que fazem identificação de arma de fogo, de um ato violento, de uma agressão, de alguém correndo. Existem câmeras já hoje, sensores que trabalham com sons, que detectam barulho de tiro, detectam barulhos que não deveriam acontecer naquele ambiente. E o sistema, de uma forma automatizada, toma atitudes. Então, houve ali uma identificação de uma arma de fogo num determinado ambiente, dispara alerta para determinado grupo de pessoas, avisa a equipe de segurança,
trava determinadas portas, é feito um sinal de lockdown, por exemplo, numa escola, né? Porque escola a gente trabalha com 2 cenários, que é o cenário da evacuação, se possível, né? A ideia primeiro do run, primeiro ir embora, ou na impossibilidade disso, se o ataque bloqueou alguma entrada, ou se existe uma outra situação diferente, de um lockdown onde as pessoas se trancam e ficam trancadas ali, que pode ser feito absolutamente automatizado. Em relação a treinamentos, treinamento é uma palavra que não pode sair do vocabulário de quem trabalha com segurança, né? Existe uma regra que é obrigatória, isso tem que ser seguido. Primeiro você ensina, né? Ou seja, você mostra, explica o que deve ser feito, aí você vai treinar as pessoas para aplicar aquilo que foi ensinado, e depois você vai simular e testar o que foi feito, né? Então, quando você segue esse caminho, você tem algo construtivo, porque primeiro você ensinou todo mundo, você treinou e verificou se todos estão aptos, preparados, entenderam e habituados a fazer isso. E treinamento não adianta fazer uma vez, tem que ser rotineiro. E as simulações, elas servem primeiro para testar se as pessoas que estão treinadas continuam treinadas e adequadas para isso, e se eventualmente o próprio teu roteiro, o teu planejamento, o teu modelo, o teu protocolo precisa ser corrigido, porque pode acontecer de uma simulação identificar que é necessário mudar alguma coisa. Então, não existe você fazer um trabalho em qualquer local, mas numa escola em especial, onde você não treine todo mundo. E foi mencionado muito assertivamente que o trabalho começa com a equipe da escola, com a comunidade escolar. Quem vai estar lá no primeiro momento é o professor, é a pessoa da limpeza, é a moça da cantina. Esses são os atores que vão estar ali no primeiro momento. E eles têm que ter já pronto no protocolo, já ensinado, já treinado o que fazer, né? Muitas vezes são coisas simples, como trancar uma porta, outras são como abrir uma porta, para o caso de uma evacuação, né? Ligar para a polícia, né? Fazer a chamada pedindo a intervenção de uma força armada que venha responder e neutralizar a ação do atacante. Então, tudo isso faz parte de um grande círculo de proteção que as escolas, felizmente, isso eu posso, já tinham perguntado isso antes, e eu posso testemunhar, porque a gente trabalha na Magav com várias escolas, com grandes grupos escolares, escolas pequenas também, é algo que surgiu, o ataque em Blumenau acabou sendo um wake-up call, uma chamada de alerta para muita gente, para voltar, para surgir na cabeça das pessoas essa necessidade. É algo que não é novo, nós falamos disso já há muitos anos, eu já trabalho com isso há muitos anos. Proteção escolar é algo que existe já no mundo todo, em outros países onde o risco é maior, já existe há mais tempo, mas no Brasil, como a Ana citou no começo, nós estamos falando de 23 ou 25 ataques, né, agora, incluindo esses 2 últimos, é muita coisa, é muita coisa. No entanto, a gente está falando de uma quantidade enorme de escolas pelo Brasil todo, que funcionam 200 dias por ano, né, com características que fazem da escola ser um alvo fácil, o soft target, um alvo fácil de ser atacado. A escola é extremamente previsível, né? A gente tem horários fixos, é muito fácil saber quando atacar, né? Algo que foi mencionado pelo coronel no primeiro painel, que é o treinamento para professores, para funcionários e para alunos também. São treinamentos que devem ser feitos, você me perguntou sobre treinamentos, cada treinamento tem que ser feito num formato diferente, com conteúdo diferente para cada público diferente, levando em consideração a idade das crianças, se for o caso de alunos, levando em consideração as características, evidentemente, do ambiente escolar. Cada escola tem uma característica diferente, mas sempre levando-se em consideração 2 pontos que hoje todos os protocolos do FBI e do Homeland Security estabelecem, que no passado não acontecia isso, não se tinha ainda essa percepção. Muitas vezes o atacante, o potencial atacante, está assistindo a sua apresentação. Exato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a forma como a gente explica. Houve um ataque nos Estados Unidos, onde, diferente dos demais ataques, o atacante ele tinha uma arma longa, um fuzil, ele não entrou nas salas de aula para fazer os ataques, ele
fez uma ação lá que provocou a movimentação dos alunos da forma que ele sabia que iria acontecer, né? E ele simplesmente ficou ali reativamente respondendo. Então, treinamento é fundamental, tecnologia é fundamental, implementos físicos é fundamental. Agora, algo que é insubstituível, algo que eu faço questão de frisar que e vai continuar a ser ainda por muito tempo o ponto mais importante. É a cabeça, o conhecimento, a interação do ser humano, da pessoa que está presente ali naquele cenário onde vai acontecer. Na prevenção, que as escolas entendam que a questão, e eu considero, principalmente agora, nesses últimos tempos, temos falado bastante sobre isso, a questão dos atiradores, os agressores ativos ao meio escolar, é uma questão que vai primordialmente em relação à saúde mental desses jovens, né, a formação da sociedade, a formação de como nós estamos construindo a nossa sociedade, a cabeça desses jovens, e o trabalho tanto de polícia ou segurança privada, ou etc., é uma parte. Enquanto não houver uma interação entre a família, a escola e o poder público integrados e trabalhando em conjunto, não vamos ter uma solução. É verdade, eu concordo com essas tuas palavras, que a gente percebe que talvez uma boa parcela do problema é essa falta de interação com um foco na questão da saúde mental, né? Porque a gente sabe, a pessoa não acorda de manhã, hoje eu vou atacar uma escola. Não, isso é um processo que vai sendo construído na cabeça dele, um somatório de uma série de fatores que acabam tendo esse desfecho, né? Muitas vezes ele está buscando uma autopunição, buscando um suicídio, e se usa, né, desse tipo de ação para para vingança, mas também para punição. Só que são situações muito críticas que a gente está buscando ainda encontrar talvez o caminho aqui no Brasil. Acho que a gente hoje está trilhando o que os Estados Unidos fizeram há 40 anos atrás. E uma coisa que me parece que é importantíssimo, né, nessa questão, somando tecnologia, os protocolos, o treinamento, é você conseguir dentro da escola, dentro da zona quente da situação, você passar essa informação que alguma coisa está acontecendo. Você conseguir jogar essa informação para frente, até de uma forma que talvez você evite essa questão de que alguém que conheça os protocolos consiga já antever o que está acontecendo ou lidar com esse tipo de situação antecipadamente. E aí eu jogo então para o Antônio, já indo para o finalzinho, né, do nosso tema. Antônio, essa questão da comunicação dentro da escola, de você fazer o alerta, você passar os protocolos de atuação para frente. Quando a gente tem esse evento crítico, como é que se consegue manter essa comunicação? Como é que se consegue passar as informações para frente? Como é que vocês gerenciam isso? Então, eu citei, né, que a gente fez vários planejamentos, o último de segurança, mas eu sempre achava que faltava alguma coisa, que você acabou de falar. Eu precisava encontrar uma ferramenta, né, que me proporcionasse essa agilidade, eu formar meus grupos, né, de ação, eu ter meus protocolos organizados, tudo aquilo que a gente vê no planejamento de uma forma solta, eu queria colocar isso numa plataforma que fosse de preferência digital, numa nuvem seguro, né? Foi aí que o ano passado, que não teve nada a ver com esse movimento que a gente está vivendo agora, eu fui procurar essa ferramenta, né? E aí encontrei uma ferramenta lá na Suécia, né? Por acaso é a CoSafe, né? E me aproximei, procurei conhecer, entender, e até fiz o curso deles, né? Que eu queria conhecer melhor essa ferramenta. Já que vocês já falaram no início, eu também sou um pouco da área de tecnologia, e aí eu fiz o curso e vi que era exatamente o que faltava nas nossas escolas para a gente automatizar o planejamento de segurança, né? Então, né, a gente está em fase de implantação, na verdade, já implantamos, a gente agora está fazendo os testes de simulações, né? Porque a gente agora vai ter que fazer os nossos treinamentos e simulações já com a ferramenta sendo utilizada, né? Inclusive,
a gente teve todo o cuidado, né, de cadastrar as pessoas da escola, com os grupos específicos, grupos de segurança, até apoio psicológico nós colocamos. E aí a ferramenta também ela está sendo aplicada, Valau, para a questão do incêndio, brigada de incêndio, né? Porque é uma ferramenta que vai me atender em todas as áreas críticas da empresa, não é só a segurança. E com isso, a gente está agora se preparando, né, para fazer uma simulação bem completa, onde nós vamos convidar os pais para eles conhecerem esse novo contexto, já com essa ferramenta, né? Eu tenho a impressão, não sei se depois a Ana vai falar isso, mas eu acho que eu fui a primeira escola no Brasil a implantar essa ferramenta, viu? Eu acho que eu fui a primeira escola no Brasil. Depois a Ana vai falar um pouquinho sobre isso aí. Mas, olha, a gente está encantado com essa ferramenta, até porque a gente fazia os planejamentos, né? Fazia os caminhos críticos, né? Os protocolos, ficava tudo no PowerPoint, ficava tudo armazenado, espalhados, né? E com a CoSafe, com essa ferramenta, fica tudo numa única plataforma e ali a gente vai atualizar e vai trabalhar com ela em nuvem, que é muito tranquilo. Então, a comunicação hoje nas nossas escolas, nós estamos usando a CoSafe. Excelente ferramenta mesmo, a gente está aqui fazendo a propaganda, enchendo a bola, mas não é à toa, realmente, e eu acho que, sem querer ficar aqui batendo na mesma tecla, mas aproveitando a jogada do Antônio, o que a gente tem que fazer, e eu acho que esse é o papel nosso, de quem trabalha diretamente com as escolas, o Capitão Boldrini tinha mencionado no primeiro painel, o comandante Luco, o objetivo da polícia, né, quando chega no local, que é neutralizar o atacante, etc. Então, assim, cabe às escolas, cabe à comunidade escolar se preparar e estar pronta para resolver e automatizar, na medida do possível, né, os seus protocolos. Aquele tal do planejamento estratégico de segurança que eu citei lá no começo, ele hoje tem, e aí tem até uma pergunta que fala aqui sobre inteligência artificial, sem dúvida alguma, é uma das maiores ferramentas que nós vamos ter e que ainda está se desenvolvendo, porque a inteligência artificial, a característica dela é ela aprender com ela mesma, né? Então, a gente tem ainda coisas que a gente nem sabe que vão ser feitas, mas a gente hoje nem tem como prever o que vai existir, né? Mas, sem dúvida alguma, eu acho que a participação da inteligência artificial, da tecnologia e da consciência de que a linha de frente ali, quem é que vai estar na cara do gol ali, é a equipe escolar, né? Não é a polícia vai chegar depois, tem feito um excelente trabalho, sobretudo agora em relação à investigação, ao levantamento, monitoramento de riscos, e algo que eu queria aproveitar, Valau, para comentar aqui, que eu acho que podíamos enfatizar, é o seguinte: as pessoas têm que entender que o perfil desses atacantes, né? Nós temos até uma psicóloga que vai falar depois, mais especificamente sobre a questão de saúde mental, eu não quero me alongar nisso, mas a gente tem visto esses jovens que são apreendidos até, os suspeitos, né, de prováveis, possíveis cometerem atos futuros, eles são levados para a delegacia e aparece, você vê ali da casa deles, bandeiras nazistas, livros, material de leitura, conteúdo nos computadores, etc. Exato. Né? Ele não encontrou isso num bueiro ao lado da escola, isso já estava na casa dele, né? Isso já estava lá. Então, cabe à família também tomar ciência e acompanhar o que está sendo feito ali, né? Conhecer o seu jovem. Eu digo para alguns pais, eu digo, aproveita o momento agora que está saindo notícia sobre um ataque contra uma escola, em vez de olhar para a televisão, senta do lado do teu filho e olha para o teu filho. Veja como ele reage. Veja como é a reação dele sobre uma notícia dessa, né? Então, entender esse perfil foi mencionado já anteriormente. Existem sinais que são dados, a gente sabe disso hoje. Esses jovens, esses atacantes, deixam alguns sinais anteriormente. Então, a gente tem que estar atento a isso, e a inteligência artificial pode ajudar muito, a tecnologia pode ajudar muito nessa identificação prévia também. A inteligência artificial, você desculpa, viu, falar, mas eu queria Toca a ficha.
A gente já tem estudos nos nossos laboratórios, né, onde a gente já está trabalhando, aplicando a inteligência artificial para analisar comportamentos, né? Então, como, por exemplo, brigas já é normal, né? Inclusive, vou começar a testar na minha escola, colocar no pátio, né, uma câmera com um analítico que vai identificar se está tendo alguma briguinha ali de crianças e tal, que pode acontecer num acidente. Agora, só para fechar esse assunto de tecnologia e inteligência artificial, eu gostaria de ressaltar que mesmo as escolas que têm câmeras antigas, legado de câmeras antigas, elas podem também colocar inteligência artificial nessas câmeras, porque hoje nós já temos camadas de software que são aplicadas ao legado de câmeras existentes. Ou seja, a inteligência artificial não vem embarcada na câmera, ela pode colocar uma camada de software na sua instalação de câmeras e escolher determinadas câmeras e colocar analíticos para observar alguma coisa, como, por exemplo, a ausência de posto, que eu citei aqui como exemplo no início. Então, a inteligência artificial também está flexibilizando a gente usá-la no nosso legado de câmeras que a gente já tem nas escolas. Isso, obviamente, em nuvem, né? Que também vai facilitar essa questão. Então, é isso que eu queria acrescentar com relação à inteligência artificial, que vai ter alcance para todas as escolas, não importa o porte, né? Todo mundo vai ter esse alcance. Não, e é bem interessante, Antônio, esse comentário que tu faz, porque isso vai naquela questão do planejamento. A gente sabe que muitas vezes a escola, enfim, ela tem aquele limite financeiro, né, do quanto que ela pode investir. Então, daqui a pouco você trocar toda uma estrutura já pré-existente por algo, o ponta de lança, né, da tecnologia não é viável, mas você consegue buscar alternativas para estar dando um up na sua segurança, mantendo um padrão e gradativamente, né, e incrementando Bom, esse contexto todo da segurança. E indo para o final, não é? Hoje eu vejo que nós aqui no Brasil realmente a gente está olhando assim para todos os lados, meio atordoados, né, de uma maneira geral, com as coisas que aconteceram, buscando as alternativas, mas a gente tem que botar os pés no chão, tem que olhar ao redor, ver o que está disponível, ver quem já tem experiência na área e aprender com essas pessoas e, se possível, melhorar, né, o que essas pessoas aprenderam com a experiência delas. Bom, nós estamos no limite, né, do nosso tempo. Eu quero agradecer o Fernando, o Antônio, pela disponibilidade de estar conosco aqui no painel, né, conversando, trazendo a experiência deles. E, poxa, é uma satisfação estar conversando com vocês, estar ouvindo os nossos outros painelistas, né, aprendendo com eles, porque é um assunto, né, que, infelizmente, a gente sabe que em algum momento vai voltar. Vai eu, voltar para a mídia, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Vou receber aqui um aviso da nossa moderadora, né? Que tem um tempinho, então, para vocês fazerem as considerações de vocês. Fernando, toca lá, um minutinho para encerrar. Vamos lá. Eu gostaria de falar não para quem está nos ouvindo que é da área de segurança, eu gostaria de falar para quem está nos ouvindo que é da área de educação, que é pai, que é mãe, e que eu acho que é importante. Nós aqui, eu me divirto conversando com vocês, porque a gente pensa da mesma forma. Nós somos, quem é da área de segurança tem uma forma de pensar muito semelhante, né? Em muitas coisas. Mas eu acho que é importante a gente, como estamos falando de escola, eu gostaria de fazer um pedido. A gente não pode levar para a escola esse peso. Temos que levar de uma forma sutil, de uma forma, né? Botando a segurança, sim, sem dúvida nenhuma, mas garantindo que a escola continue sendo escola, né? Eu me assustei quando eu vi ali, logo depois de Blumenau, as pessoas falando de vamos passar todo mundo em detector de metal. Veja, eu não quero que o Joãozinho, que está ali sentado na cadeirinha dele, olhe para o Pedrinho, 5 anos do lado dele, e passe a achar que aquele garoto pode ser um eventual maníaco que vai matá-lo, né? Eu acho que não é isso que a gente quer ensinar para as crianças, que a gente quer passar para a nossa sociedade. Então, eu acho que o papel agora é das escolas procurarem pessoas que são da área de segurança, que têm o conhecimento, que têm habilidade, que sabem
agir e tomar atitudes para montar um planejamento estruturado. O Antônio fez isso de uma forma brilhante, adorei a explicação, porque realmente é assim que tem que ser feito. Cada um no seu quadrado, né? Então, busquem pessoas que são habilitadas, pessoas que têm condições de dar a vocês subsídios para tomarem decisões pautadas por conhecimento, e não pelo medo e não por achismos, tá bom? A gente vai sair dessa, a gente vai ter soluções e vamos seguir em frente, tá bom? Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Fernando. Antônio, está contigo para fazer o encerramento. Então, o Fernando já disse uma coisa muito importante aí, né? Eu também vou falar agora para donos de escolas, que é o meu caso. Procurem pessoas que são especialistas em segurança. Procure empresas ou consultores e faça seu planejamento de segurança. Conheça escolas que já fizeram isso. Não saiam comprando tecnologia, implantando tecnologia sem ter conhecimento ou apoio de uma pessoa especializada nessa área, porque assim você vai errar feio, porque cada escola e cada tipo de escola, educação infantil, ensino médio, universidade, tem sua pegada diferente na segurança. E você e o cara de segurança, ele vai olhar, o especialista de segurança, ele vai olhar vários contextos, né? E esses contextos, muitas vezes, surpreendem a gente, dono de escola. E vou dizer mais, você vai economizar se você contratar um especialista de segurança. Porque quando você implanta tecnologias erradas, você só tem retrabalho e recursos, e está gastando, e não vai funcionar. Então, procure um especialista de segurança para implantar o seu planejamento de segurança. Essa é a palavra final que eu digo para os donos de escolas e para as pessoas da área da educação. Muito obrigado. Eu queria agradecer a você, Valão, e ao Fernando. Foi um prazer enorme conhecer vocês dois. Eu aprendi muito com vocês e daqui para frente vamos continuar nossas conversas, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá, é satisfação, poxa, também ter trocado ideia com vocês. E eu vou passar para a Ana, que eu estou vendo aqui que o Silvano, o Rogério e o Daniel estão no aquecimento ali, loucos para contribuir também com o nosso simpósio. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Ana, obrigado pelo convite e Imagina. passo a palavra para ti, tá contigo. Eu que agradeço, Valal, mais uma vez. Valal esteve com a gente no treinamento ano passado e mais uma vez aqui nos ajudando, nos apoiando. Agradeço demais ao Antônio Egito, ao Fernando Brafman. Aprendi muito com vocês hoje sobre inteligência artificial aplicada à segurança das escolas. Foi fenomenal, aprendizado grande mesmo. E eu quero, para fazer o gancho entre o primeiro e o segundo painel, pegar uma frase que o Brafman falou, que ele prefere aprender com os erros e os acertos dos outros, não é? E é por isso que a gente trouxe esse terceiro painel. O terceiro painel, ele fala justamente de boas práticas e protocolos internacionais de resposta a esse tipo de cenário de agressor ativo.